Onde nós estamos, o Senhor está. Nosso Deus é bom, abençoador e maravilhoso. Como Ele mesmo disse, não vos deixarei só, não vos deixarei órfãos. Irei, mas quem disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está conosco e continuará conosco. Eu convido você, não avisei para a Fernandinha, mas convido você para abrir a sua Bíblia no Salmo 19. Então, abra a sua Bíblia, vamos ler no Salmo 19. Então, o nosso amigo aqui, que está visitando a gente e tocando. Como é que é o nome dele? Rodrigo? É isso? Cadê o Rodrigo? Está ali, que bom. Ele está aqui com a gente. Espero que ele venha para a nossa igreja. Ele está chegando ali. Ó. Obrigado, Rodrigo. Deus te abençoe, assim como ele. Bom, vamos deixar para o final, tá bom, Marciele? Laura, Talito, né? No finalzinho a gente tem uma homenagem, uma despedida no final, irmãos. Vamos lá. Salmo 19, a partir do versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. E até aqui, ele falou de Deus e da criação. A partir do versículo 11, ele começa a falar da palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo. E agora ele começa a falar de si. Traz o foco para si mesmo. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus amados, eu estou falando para a igreja desde o dia 31 sobre uma virada de chave e uma mudança prática que precisa acontecer na vida de cada um de nós. E naturalmente eu quero convidar você para nesse ano de 2026, colocar uma das marcas que nós trabalhamos e defendemos aqui na igreja como uma prioridade na sua vida. Ela vai colocar o tema ali para nós, já vai projetar para nós, mas é importante lembrar para você o que disse o Jim Collins, que é um treinador, um autor de livros de administração para o mundo corporativo. Se você demorar 3 dias e não colocar em prática aquilo que você precisa colocar, você não vai experimentar a mudança que você deseja na sua vida. Então, uma delas é, ande com Deus. Você deseja, você necessita e você precisa. Preste bastante atenção. Isso é fundamental para o teu coração, para as tuas emoções, para o teu caráter, para a tua vida espiritual, e é fundamental para tudo. Quando você vai lá no Velho Testamento, diz assim para os jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. O texto está dizendo para os jovens
que eles têm que andar com Deus. Andar com Deus o tempo inteiro, porque é um processo para chegar lá na velhice e não lamentar todo o fracasso, toda a tristeza da vida. Então eu quero lembrar para você que esta é uma verdade fundamental, para você que é jovem, mas para cada um de nós. Se andarmos com Deus, vai fazer diferença no nosso caráter, nas nossas emoções, nas nossas decisões. E naturalmente, essa nossa caminhada com o Senhor, a tua caminhada com o Senhor, vai aperfeiçoar teu relacionamento, teu casamento, vai aperfeiçoar o teu caráter, vai aperfeiçoar a tua caminhada. Preste bastante atenção. Só Deus tem o poder de nos aperfeiçoar. Só Deus tem o poder de mudar o nosso coração, nossa mente, o nosso caráter, as nossas decisões. Então, não fique acomodado. Não fique acomodado, porque uma coisa que Deus faz, Deus não deixa ninguém acomodado. Deus mexe com cada pessoa e muda cada um de nós, sempre. Esse é o propósito dele. E eu convido você, e a maneira de Deus agir e falar, naturalmente, é quando você estiver andando com Deus. Nesse salmo, nós encontramos, por exemplo, amor à palavra de Deus, nós encontramos oração e nós encontramos adoração. 3 coisas que têm a ver com andar com Deus. Então, que a oração faça parte da tua vida, que o amor à palavra de Deus faça parte da tua vida, que a adoração a Deus faça parte da tua vida. Seguramente, essas 3 coisas que encontramos nesse texto, se fizerem parte da tua caminhada espiritual, elas vão redirecionar a tua caminhada, vão pavimentar a tua jornada e vão abençoar a tua vida. Nesse sentido, eu convido você a, por exemplo, perceber que quem anda com Deus é tocado pelo testemunho silencioso da criação. Nós encontramos uma verdade. A criação proclama que há um Criador poderoso. É isso que ele nos mostra nesse salmo. Os céus manifestam e o firmamento anuncia. Ele começa nesse salmo olhando para os céus, olhando para o firmamento, olhando para as estrelas, olhando para o céu, levantando o seu olhar. Mas é importante você não perder de vista que aqui nós temos uma verdade. Sabe qual é a verdade? Ele crê em Deus. Todo mundo que crê em Deus, está diante dessa verdade. Mas o que ele está dizendo é que, olhando para a criação, não há nenhum ateu que possa negar a existência de Deus. Estava acompanhando o Feltrin, eu acompanho o Feltrin, que é um jornalista muito respeitado, e ele é um místico. Ele não é um cristão, mas ele estava essa semana comentando sobre Isabel Veloso, e ele falando sobre o sofrimento, sobre as lutas, explicando que coisas boas, com coisas ruins acontecem a pessoas boas. Isso faz parte da nossa caminhada, e nós não podemos deixar de crer em Deus por conta dessas lutas e dificuldades que vêm. Ele não é cristão e está falando isso. E ele dizendo, é impossível uma pessoa olhar para a criação, olhar para tudo e não admitir que existe um Criador, não admitir que existe um ser superior. Mas é lógico, esse texto aqui é para alguém que crê em Deus. E é importante então você perceber que ele crendo em Deus, ele vai olhando, ele está olhando para a natureza e ele está recebendo um recado silencioso da natureza, dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. No versículo 3, ele diz assim, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, mas ele diz assim, eles estão anunciando e proclamando que existe um Criador. E nesse sentido, ele, por exemplo, diz que o tempo, em sua perfeita sincronia, confirmam que existe um Criador. Um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ele está falando da sincronia, olhando para o dia, olhando para a noite, movimento dos astros, enfim, dos planetas, percebendo, ainda que não percebendo como nós, mas percebendo claramente a mão de Deus, não apenas nisso, mas ele diz assim, a terra em toda a sua extensão pode testemunhar de que Deus é poderoso e de que nós temos um Criador. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Não apenas isso, ele chama a nossa atenção para o poder silencioso do sol, mas ele está falando de novo, dizendo, é a natureza. Não sei se você percebeu hoje aqui na Presidente Lincoln, na hora do pôr do sol, dava para contemplar aquela bola de fogo.
Meus irmãos, a natureza é maravilhosa. E ele fala do sol, olha só o que ele diz a respeito do sol. Ali pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada pode se esconder ao seu calor. Então ele está observando a natureza e ele está percebendo claramente, dizendo: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas preste bastante atenção, ele não é apenas alguém que crê em Deus, ele é alguém que anda com Deus. E esse testemunho, ele dá um testemunho de todo o coração. Ele está fazendo uma observação, está percebendo a grandeza de Deus, porque exatamente aqui nós estamos diante de uma verdade. Uma coisa é você olhar para a criação e dizer assim: existe um Criador. Mas quando você olha para a criação, eu anotei aqui algumas coisas. Eu e você encontramos beleza, encontramos processo, início, meio e fim, encontramos sintonia, cronologia, renovação, perfeição, diversidade, criatividade. Nós encontramos muitas coisas quando olhamos para a natureza e quando contemplamos tudo isso. E todas estas coisas não apenas anunciam que existe um Criador, elas falam da sua glória, como ele diz no Salmo. Elas manifestam como é o caráter de Deus, como Ele é poderoso, como Ele é criativo, como Ele é belo, como Ele gosta de coisas belas, como Deus é organizado. Também elas falam da criação de Deus. Às vezes a gente tem uma rosa na nossa casa, como é o meu caso. Nós podemos olhar uma rosa e podemos ver como Deus é maravilhoso. Se pudéssemos estudá-la, é lógico, quem estuda vai falar, por exemplo, da fotossíntese, vai olhar o caule, vai perceber como ela reage a estímulos, vai poder descobrir quais são os óleos essenciais que nós podemos tirar de uma roseira. Bom, isso tem a ver com um estudo, mas uma observação prática é o que nós temos aqui nesse salmo. Alguém que está olhando, alguém que está contemplando e falando assim: Deus é grande, Deus é poderoso. Quantas lutas você tem enfrentado na sua vida? De repente você está desanimado, abatido, porque você esqueceu que Deus é grande e que Deus é poderoso. E esse Deus grande e poderoso fala ao coração de pessoas. Tem alguém que sofreu muito mais do que talvez você esteja sofrendo ou tenha sofrido. Jó perdeu todos os bens, perdeu todos os seus filhos, a perda dele foi grande, ele ficou enfermo. Ele tinha a resistência da sua esposa, que não estava sendo uma companheira adequada para ele. E você sabe o que acontece com Jó? Olha o que Deus faz com ele. Num dia, ele como servo de Deus, sempre falando com Deus, sempre procurando ouvir a voz de Deus, ele diz que olha para um redemoinho e Deus fala com ele do meio do redemoinho. Deus fala com ele do meio da tempestade. E quando Deus fala com Jó, fala do meio... Como que é lindo, né? Percebemos que ele está enfrentando uma tempestade pessoal e Deus fala com ele através de uma tempestade. Você vai olhar lá nos capítulos finais, nós encontramos mais cerca de 100 perguntas de Deus. Deus perguntando para Jó. E sabe o que Deus faz com Jó? Leva Jó a observar a natureza. Deus pergunta: Jó, onde você estava quando o céu foi criado, quando eu criei todas as coisas? Deus chama a atenção de Jó para prestar atenção àquela planta que está no deserto. Quem cuida daquela planta que está no deserto? Deus pergunta para Jó: Jó, você já viu uma cabra montês dar à luz? Dar a sua cria? Você já viu? Você sabe quantos meses ela precisa para chegar até aquele tempo? E você já percebeu o que acontece? Ela dá a sua cria com dores, a sua cria cresce, se desenvolve, vai embora e não volta mais. Deus está dizendo para Jó: eu fiz todas essas coisas. Deus está chamando a atenção de Jó para contemplar a natureza e perceber que Ele fez e que Ele determinou todas as coisas. Como eu comentei hoje de manhã, Deus falando com Jó sobre o avestruz. Olha só o avestruz não voa como outras aves. O avestruz coloca o seu ovo e trata como se estivesse tratando com descaso o seu ovo, sem nenhuma preocupação com os ovos que ele coloca. E aí ele diz assim: mas quando ele corre, zomba dos cavaleiros e dos cavalos. Deus está dizendo: você pode olhar e achar que tem defeito na criação, mas olha só,
tem coisas que a gente não entende, mas o avestruz também é poderoso. E Deus está dizendo para Jó: quando o avestruz não voa, quando o avestruz coloca os ovos e não dá atenção, preste atenção, eu fiz dessa maneira. E quando ele corre e zomba do cavalo dos cavaleiros, eu determinei isso. Você sabe o que Deus está fazendo com o homem que está sofrendo, passando por momentos difíceis? Deus está levando Jó a contemplar de maneira prática a natureza e perceber o agir de Deus, a vontade de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus e a grandeza de Deus. Ande com Deus, eu tenho certeza absoluta que Deus poderá usar a natureza para que você possa perceber que Ele é grande e poderoso. Mas a natureza não pode falar tudo sobre Deus. A natureza não pode falar tudo sobre Deus. Ela não pode testemunhar sobre o caráter de Deus. E onde é que nós encontramos o testemunho do caráter de Deus? Encontramos na sua palavra. Quem anda com Deus é impactado com as riquezas da palavra de Deus. E aqui nós temos um problema. Eu quero ler a letra de uma música quando falo desse problema. Diz assim, uma música popular da galera do sertanejo: Deus criou o universo em harmonia, fez o sol que dá calor aos nossos dias, fez a lua para servir de inspiração e a chuva para matar a sede do sertão, fez o rio só para encontrar o mar e deu o dom à minha voz e o meu cantar, fez a árvore, o fruto e a flor, fez o homem e a mulher e fez o amor. Aí eu pergunto para você, alguém aqui conhece essa música? Tem gente que pode conhecer. Aí sabe como é que é o refrão? E fez você para mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você para mim, criação divina que eu ganhei do Criador. E aí você diz assim, não estou entendendo, pastor, se esse é o refrão, eu não conheço. Se eu pudesse cantar, Eulália, você vai falar assim, já ouvi, Deus fez você para mim. Não dá para cantar, não é? Não sei, não consigo cantar, mas se eu pudesse cantar, você ia dizer assim, já ouvi. E sabe qual é o problema que nós temos? Nós temos uma letra que quase ninguém conhece, que você poderia de repente cantar para sua esposa, decorando e cantando afinadinho, né? Poderia cantar para sua esposa. Hoje você tem como ajudar cantando para sua esposa, você liga e canta junto com o artista. Então já dá para cantar junto com o artista, cantar. Podia mandar para sua esposa, mandar para o seu esposo, mas preste bastante atenção. Assim acontece com a Bíblia. A gente não conhece um monte de coisas da Bíblia. E quando o pastor fala o versículo, já ouvi falar esse versículo. É assim que acontece com a nossa caminhada. Então nós estamos diante de um problema, porque nós não temos um grande contato com a Escritura. Nós não sabemos encontrar essas riquezas que nós encontramos na palavra de Deus. Mas tem um detalhe. Se você for lá no show uma cantora que canta, por exemplo, essa música, você vai observar aquela galera que fica ali na beirada do palco, canta a música inteirinha, a letra inteirinha com o artista. Entra outra música, canta a letra inteirinha. Então que assim aconteça com você em 2026, que você seja realmente um amante da palavra de Deus, um conhecedor da palavra de Deus. E o salmista dá esse exemplo para você. Aqui ele se refere à palavra como lei, testemunho, preceitos, mandamentos, juízos e temor. Mas ele está se referindo à palavra de Deus. Mas olha só o que ele testemunha para você sobre a palavra de Deus. Eu vou colocar no feminino. Quais são as suas qualidades? Ela é perfeita, é fiel, é reta, ela é pura. E ele continua dizendo, ele continua falando para nós, é límpida, permanece para sempre, verdadeira, justa. Olha quantas qualidades ele encontra na palavra de Deus. E por que eles encontram essas qualidades? Na verdade, eu anotei 16 qualidades que ele destaca em relação à palavra de Deus. E por que é que ele destaca essas qualidades? Porque ele as experimenta, porque ele conhece essas qualidades. E aí eu quero lembrar mais duas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E eu disse aqui de manhã, vou perguntar de noite. Você realmente, tem alguém aqui que deseja a Bíblia mais do que um ouro? Você não gostaria de receber uma barra de ouro de presente? Mas ele sabe qual é o valor da palavra de Deus. Ele até pode ser muito rico, mas ele sabe que a Bíblia é mais desejável, a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro, porque o ouro é passageiro, o ouro não dá riqueza espiritual, o ouro não abençoa a sua vida.
E aí eu quero destacar para você daqui a pouco sobre isso. Ele diz assim: e são mais doces do que o mel e os destilar dos favos. Mas aí eu pulei algumas verdades, algumas qualidades, e é importante você perceber o que ele continua dizendo. Olha só, ela restaura a alma. É por isso que é mais doce do que o mel e mais importante do que o ouro, porque o ouro não restaura a alma. Quanta gente abatida precisando de restauração. Dá sabedoria aos simples. Todos nós precisamos de sabedoria. Sabedoria para educar os filhos, sabedoria para lidar com a esposa, para lidar com o marido. E eu quero bater numa tecla, a tecla da nossa resistência pessoal, da nossa dureza de coração. O marido não muda, a esposa não muda, o filho não muda, a gente não muda. E nós não mudamos porque estamos distantes da palavra de Deus. Ela dá sabedoria a quem é simples, a quem tem o coração preparado, como nós vamos ver adiante, para ser abençoado. Alegra o coração. Ela ilumina os olhos, e os olhos, por que ilumina os olhos? Você pensa assim, o que tem a ver ilumina os olhos? Jó disse assim: fiz um acordo com os meus olhos para não desejar e olhar para a filha dos outros ou para a mulher dos outros. Ele fez um acordo com os olhos. Mas sabe o que tem a ver com os olhos? Os nossos olhos contaminam o nosso ser. Aquilo que olhamos, nós desejamos. Aquilo que olhamos, nós também julgamos. Então a palavra de Deus aperfeiçoa a nossa maneira, a maneira de olharmos, de interpretarmos a realidade. E na medida que a palavra de Deus aperfeiçoa o nosso olhar, seguramente muda também o nosso coração e a nossa caminhada. Mas eu quero lembrar para você o seguinte, que quem anda com Deus encontrará a transformação. Não perca de vista, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, e a palavra de Deus restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração. Ela realmente transforma as nossas emoções, transforma o nosso caráter. Por quê? Porque a palavra de Deus, como diz a Bíblia, ela é a arma que o Espírito Santo tem para usar para a minha vida e para a sua vida. Então que nesse ano de 2026, você esteja buscando mais e mais a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, Deus vai usar a palavra de Deus para transformar você. Sabe o que é triste? Nós encontramos pessoas que não mudam, isso é triste. E eu quero desafiar você a refletir sobre a tua caminhada espiritual. Grave bem o que diz a Escritura. Faz parte da natureza do servo e da serva de Deus a mudança espiritual. Fui indicado para uma dentista e ela mandou mensagem para a gente no final do ano. Ela falava sobre evoluir. Que seja um tempo de evolução e sempre podemos evoluir. Ah, meus irmãos, eu percebo que ela não é evangélica, percebo que talvez não seja cristã, mas essa é uma palavra, é um verbo ou uma palavra que você tem que refletir. O cristão, há uma marca na vida do cristão que é a evolução, é o crescimento espiritual. Se o cristão não cresce espiritualmente, não amadurece espiritualmente, tem alguma coisa errada na vida espiritual. E existe a grande possibilidade de repente, alguém ser membro de igreja, não cresce, não se desenvolve, não muda como marido, não muda como esposa, fica sempre do mesmo jeito. Existe a grande possibilidade dessa pessoa não ser convertida. Mas é você quem conhece a tua vida, é você quem conhece a tua caminhada, o crescimento faz parte. E aí nós encontramos o salmista explicando para nós e mostrando para nós as marcas desse crescimento que vem para o seu coração. Na parte final, nós estamos diante de uma oração. E nessa oração, ele indica o que uma pessoa que anda com Deus vai fazer. Ela buscará as bênçãos da obediência. Ela buscará as bênçãos da obediência. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Disse de manhã e vou repetir à noite. Se tem algo que a gente não gosta, é de ser admoestado. Conversa com o marido, um casamento em crise, com a esposa num casamento em crise. Não tem jeito. O homem só vai mudar se tiver um coração submisso à palavra de Deus. A mulher só vai mudar se tiver um coração submisso à palavra de Deus. Então existe a esperança para o teu casamento. Existe a esperança para a tua vida espiritual. Para você que é jovem, para você que é homem, que é mulher, existe a esperança. Porque nós temos uma palavra que nos admoesta, uma palavra que nos exorta,
mas olha o final do versículo: e em os guardar a grande recompensa. Então nós estamos aí diante de mais duas qualidades da palavra de Deus: a admoestação, o poder que ela tem para admoestar, e o poder da palavra de Deus para trazer recompensa na medida em que nós obedecemos. Quem anda com Deus vai buscar as bênçãos da obediência. Então que nesse ano de 2026 você decida andar com Deus e decida obedecer a Deus. E sabe o que acontece? A obediência a Deus às vezes não tem a ver com a emoção, tem a ver com a decisão, com a escolha de você realmente decidir que você vai obedecer a Deus. Principalmente, quero chamar a tua atenção para o conceito de família, para o ambiente da família, para o relacionamento com seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, principalmente para que nossas famílias sejam estruturadas. A palavra de Deus precisa governar o coração de cada pessoa que lá está. Mas além disso, nessa mudança espiritual, nessa transformação, ele buscará o perdão. Buscará o perdão para os pecados deliberados e desconhecidos. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Olha só, ninguém pode fugir. Todos nós somos pecadores, somos limitados. Mas ele está dizendo para Deus: Senhor, me perdoe daquelas que me são ocultas. Na versão que eu tenho decorada, diz assim: expurga-me tu dos que me são ocultos. Em outra palavra, em outro sentido, traz de dentro para fora, traz à minha consciência aquilo que é pecado, que eu tenho praticado e que eu preciso deixar de lado. Esse é o sentido. Então, quem é que pode discernir? Você não pode discernir, mas Deus pode te mostrar onde você deve mudar, naquilo que você deve mudar. Ele tem o poder para mostrar. Então não fique desanimado. Olhe para o futuro com esperança, olhe para o seu coração com esperança, olhe para a sua família com esperança, porque o mesmo Deus que pode levar você a reconhecer os teus pecados e a mudar o teu coração, é o Deus que pode mudar o coração da tua mãe, é o Deus que pode mudar o coração do teu pai, é o mesmo Senhor que tem o poder para mudar o coração do filho. Então que você celebre a transformação, movido pela palavra de Deus, pela tua comunhão com Deus, nesse ano de 2026. Aí ele diz assim: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Esse aí tem a ver com os pecados deliberados, os pecados ocultos e os pecados deliberados. Então convido você para olhar para os teus pecados, para confessar os teus pecados, para pedir perdão pelos teus pecados. E sabe o que acontece? É realmente na comunhão com Deus que nós reconhecemos o nosso pecado. É na comunhão com Deus que nós reconhecemos o nosso pecado. E eu posso lembrar o que disse hoje pela manhã, e eu sempre repito aqui, como diz lá em Efésios, que as nossas obras manifestam os pecados daqueles que não são crentes. Sabe por que a nossa vida manifesta o pecado na vida daqueles que não são cristãos? Porque nós temos uma luz, e o brilho da nossa vida leva o não crente a perceber o pecado. Gente, que tipo de cristianismo nós estamos falando? De gente que vive de tal maneira que os não cristãos vão perceber os seus pecados. Mas por quê? Porque existe um brilho em nós. Mas tem uma outra relação do brilho. Quando nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais enxergamos que somos pecadores, porque a luz do Senhor brilha sobre nós, e nós enxergamos as nossas falhas, a nossa miserabilidade, a nossa pequenez, o nosso pecado, a nossa fragilidade. Quanto mais nos aproximamos de Deus, então que em 2026, você seja uma mulher e um homem para buscar o perdão, e você sabe que quem busca o perdão, busca uma mudança de vida. Então que você ande com o Senhor, e a luz do Senhor brilhe sobre a tua vida, sobre a minha vida, para reconhecermos que somos pecadores e miseráveis, olharmos o nosso pecado, a sujeira da nossa vida, a sujeira do nosso coração, e removermos toda a sujeira do coração, porque o Senhor é bom, o Senhor é perdoador, e o Senhor tem poder para nos ajudar na nossa caminhada espiritual. Mas nessa transformação, quem anda com Deus terá novas aspirações. Lógico, meus irmãos, que quem busca a obediência
já tem novas, a gente pode dizer que já tem uma nova aspiração. Quem busca o perdão já tem nova aspiração, mas eu estou falando nesse ponto da transformação, da mudança espiritual. Tem uma música que fala de meditação. Amor, vim te buscar em pensamento, cheguei agora no vento. Amor não chora de sofrimento. E aí você pergunta, quem é que canta essa música? Também, você conhece? Mas assim, de dentro para fora e de fora para dentro. Eu quero lembrar para você que a verdade da palavra de Deus é, acima de tudo, de dentro para fora. Deus opera a transformação de dentro para fora. É do teu coração, das tuas emoções, do teu caráter, nas tuas prioridades. E aí eu quero lembrar dessas novas aspirações. Você, a pessoa que anda com Deus, ela tem um novo padrão moral. Então serei irrepreensível. Meus irmãos, se tem uma coisa que o pai precisa desejar e a mulher precisa desejar, é que meus filhos me respeitem e me admirem. E a gente pensa assim, eu não sou irrepreensível. Ninguém pode ser irrepreensível. Pode sim. Alguém pode olhar para a tua conduta, para o teu caráter e pode dizer, ali está uma pessoa que não é perfeita, mas é uma pessoa que é íntegra. Ali está uma pessoa que é irrepreensível. Ali está uma pessoa que quer andar conforme a vontade de Deus. Há um desejo de ser irrepreensível. Nós vivemos um tempo em que a gente deixou isso de lado. Os jovens vão vivendo de qualquer maneira, os homens vivendo de qualquer maneira. Eu acho que o homem que tem um adultério, nós ouvimos falar essa semana de um grande autor evangélico que tinha um caso de adultério com a mulher casada há 8 anos. E eu fico pensando, como é que uma pessoa para chegar a esse ponto, de ser um autor, um escritor evangélico conhecido, naturalmente ele devia continuar fazendo palestras, ministrando. Como é que uma pessoa chega a esse ponto? Eu acho que uma das coisas que a pessoa tem que pensar primeiro é que é pecado contra Deus o adultério. Essa é a primeira coisa. Mas a pessoa já foi deixando isso de lado, Uma outra coisa que um homem tem que pensar, e uma mulher tem que pensar, é que eu não posso servir de escândalo para os meus filhos. Meus filhos têm que olhar para mim, têm que ficar admirados pelo meu caráter, pela minha conduta, porque eu amo a minha esposa, respeito a minha esposa. Mas se tem algo que deve existir na nossa caminhada espiritual, o que é que esse autor que adulterou durante 8 anos está esperando? E ele já disse que já refez a caminhada dele com a esposa dele. Então eu quero lembrar para vocês, se tem algo que acontece, primeiro nós temos de tomar a decisão de vivermos com integridade, mas faz parte da nossa caminhada cristã, da nossa vida espiritual, do Filho de Deus, reconhecer o pecado, confessar o pecado, alcançar o perdão e ter o seu relacionamento restaurado. Então que assim como aconteceu na vida dele, assim aconteça na minha vida, na vida de cada um de nós. Mas eu estou falando de aspirações, da pessoa ter uma aspiração de ter um novo padrão moral, porque assim quem anda com Deus tem esse propósito. Um coração preparado para ser abençoado. Como eu já disse antes, o que é um coração preparado para ser abençoado? Você pode ler comigo? Dá para você ler? Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Esse versículo, ele está falando para Deus o seguinte: Senhor, que o Senhor mude o meu coração, para que eu não ande mais conforme os meus desejos, mas que eu me submeta plenamente aos teus propósitos. Porque para que a soberba tenha a ver com a escolha pessoal. Todo o nosso pecado, toda a nossa caminhada em relação a Deus é de soberba. Resistimos a Deus e desobedecemos a Deus porque achamos que somos senhores da nossa vida e da nossa própria história. Mas quando Deus é o Senhor da nossa vida e da nossa história, então nós nos submetemos a Deus. E é importante você lembrar que assim nós temos um coração preparado. Você lembra o que diz Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Você lembra do salmista quando escreve um salmo, depois de ter pecado grandemente contra a sua família e contra Deus e contra as pessoas, diz assim: é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Então esse versículo é a oração de alguém que tem um coração quebrantado e contrito. Esse versículo é o coração de alguém que está buscando a Deus. E não tenha dúvida, nesse versículo
Ele está dizendo: eu quero vencer a minha rebeldia intencional. Então que essa rebeldia intencional contra Deus seja varrida do teu coração, que haja essa nova aspiração, a nova aspiração de um novo padrão moral e de um coração preparado para ser abençoado, mas além de um coração preparado para ser abençoado, ser plenamente agradável a Deus. E aí eu vou convidar o pessoal para cantar comigo aquele hino antigo: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A Maitê não lembra, e a Clarinha também, mas a Eulália lembra: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, fiz isso de manhã, né, Aline? Sejam todas de louvor a ti, ó Senhor. Preste atenção no que ele está orando e pedindo a Deus. Ele quer ser plenamente agradável a Deus. Que as palavras dos lábios, que as palavras da boca e a meditação do coração sejam sempre agradáveis a Deus. Ele reconhece que Deus está sempre presente na vida dele e que ele quer engrandecer e ele quer ser plenamente agradável a Deus. Então eu quero que você, nesse ano de 2026, tome essa decisão, essa nova aspiração de ser plenamente agradável a Deus. Então eu convido você a não perder de vista que andar com Deus não tem a ver só com o seu presente, tem a ver com o seu presente, com o seu futuro, tem a ver com a sua vida espiritual. Eu quero convidar você a tomar uma decisão, a realmente abraçar as riquezas que Deus tem para a sua vida. Então ande com Deus, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus nesse ano de 2026. Anda com o Senhor, tome uma decisão de realmente ter uma mudança espiritual. Clame ao Senhor pelo agir do Espírito Santo. Ore ao Senhor para que você sinta a presença do Espírito Santo na tua vida, para que você seja uma mulher cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Tem gente que vem para o culto às vezes e cultua e vai embora, tipo assim, não sentiu nada. Que nesse ano de 2026 não seja mais assim. Tem gente que vem para o culto e tipo assim: puxa vida, pastor não falou a minha linguagem, a música não foi legal. Presta bastante atenção. Não, nós não estamos num espetáculo, nós estamos aqui para adorarmos a Deus. Então sabe onde é que está a diferença? A diferença está na nossa atitude, no nosso coração. Que nesse ano de 2026, o andar com Deus traga essa nova perspectiva de adoração para você. Seja um inconformado, a Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo. Lógico, seja um inconformado com o mundo, mas também seja um inconformado com a sua vida espiritual. Se você já tem orado, ore mais. Se você tem lido a Bíblia, leia mais. Se você tem buscado a Deus, busque mais. E diga para Deus: Deus, eu quero sempre sentir a tua presença, quero buscar a tua face, quero ser cheio do teu Espírito Santo. Faça uma oração para esse ano de 2026. Você que é cristão, você que é membro de igreja, que conhece a palavra de Deus, diga assim: Deus, traga o teu avivamento para a nossa igreja, traga o teu avivamento para a minha vida. Não quero viver mais como estava vivendo, eu quero uma nova vida, eu quero um novo tempo para a minha caminhada espiritual. Eu sei que você tem enfrentado lutas no seu casamento. Você sabe o que acontece? As lutas que nós enfrentamos no casamento, as brigas entre marido e mulher, as decepções da vida, decepção com o patrão, decepção profissional. Todas essas coisas vão afetando as suas emoções. Você vai se entristecendo e você vai se distanciando de Deus. Trabalhar demais, estudar demais, tudo isso vai afetando a tua caminhada com Deus. Quem é que pode acender um fogo no teu ser? Quem é que pode acender um novo fogo no teu coração para mudar as tuas emoções e mudar a tua caminhada espiritual? Deus pode fazer. Então ande com Deus, clame ao Senhor por esse mover renovador, por esse mover restaurador na tua vida, para que realmente, não apenas o ano de 2026, mas para que todo o teu futuro seja diferente. Diga: Deus, eu quero mais de ti, quero mais da tua presença, quero mais das tuas riquezas espirituais, quero mais do teu mover. Clame ao Senhor, não viva uma vida de qualquer maneira, preste bastante atenção. Deus não quer que você viva de qualquer maneira. O diabo quer que o pastor Ezequias viva de qualquer maneira, quer que você viva de qualquer maneira. O diabo vai trabalhar para te desanimar e para te afastar de Deus. Eu pergunto, nesta batalha, quem está vencendo a tua caminhada espiritual? Não abra mão, como ele diz ali, ele faz a oração: Senhor, da soberba guarda o teu servo.
Tudo às vezes tem a ver com soberba. Como eu vejo a igreja, como eu vejo o casamento, como eu vejo a sociedade, como eu vejo a vida. Preste bastante atenção. Deus quer usar a tua vida. Ele quer ser um Deus vivo na tua vida. Jesus Cristo disse que quando os discípulos são discípulos verdadeiros, o nome de Deus será glorificado. Quando os discípulos ouvem a palavra e seguem a palavra, o nome do Senhor será glorificado. Quando os discípulos vivem em amor, o nome do Senhor será glorificado. Jesus Cristo disse que quando os discípulos de Deus praticam boas obras, o nome do Senhor é glorificado. Deus quer ser glorificado através da tua vida, através da minha vida. Que assim seja hoje e sempre na nossa caminhada. Amém?